momento, Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, te agradecemos pelo privilégio, meu Pai, de podermos estar juntos, meu Pai, cada um nas suas casas, devido a algumas circunstâncias, mas graças te damos por estarmos aqui, Senhor, para aprendermos mais um pouco, Senhor, da tua palavra, aprendermos mais um pouco, Senhor, daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, meu Pai. Que o que nós viemos aprender hoje, Senhor, venha realmente, Senhor, venha brotar no nosso coração, e que nós venhamos, meu Pai, isso venha reverberar na nossa vida, Senhor, dia após dia, em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Hoje a gente vai falar rapidinho sobre a lição 5 e a lição 6. A gente vai dar as duas lições, mas começando, vamos falar sobre a primeira lição, que é sobre o profeta Oséias. Oséias, o profeta da redenção, que no caso foi o profeta que anunciou a redenção, é o título da lição de vocês, tá? A história, vocês sabem que na Bíblia, né, tem o livro de Oséias, mas nós não vamos falar do livro todo, vamos falar só do capítulo 6, e do capítulo 14, que é o que vem indicando na lição, tá? Vocês já sabem, né? Vocês já estudaram sobre os profetas menores, os profetas maiores, e vocês sabem que existem os profetas menores, né? São 12 profetas, são os profetas menores. Ai, tia, por que profeta menor? Porque eles eram pequenininhos? Não, é porque os livros deles, os livros são pequenos, são livros pequenos. Então, por isso, é classificado entre os 12 profetas menores, né? Os livros são menores. E Oséias, ele tem 14 capítulos, tá? Ele tem 14 capítulos, ele é o maior capítulo, o maior livro dos profetas menores, é ele. Nós vamos falar um pouquinho, bem rapidinho. Oséias, ele começou a profetizar. Lembram que vocês estudaram, se eu não me engano, no trimestre passado, vocês estudaram sobre o reino de Israel, o reino que foi dividido, o reino do norte, o reino do sul, tá? Reino do norte, capital Samaria, reino do sul, Judá, Jerusalém. E quando Oséias começou a profetizar, ele profetizou em um período longo, porque houve vários reis nesse período. Então, assim, quando ele começou a profetizar, ele profetizou, e nesse período de tempo, vários reis. Tá bom, Josi, tá bom. Vários reis, várias pessoas foram reis no Reino do Sul. Mas Oséias foi um profeta que ele viveu no Reino do Norte, em Samaria. Só para ver aqui, ele viveu no Reino do Norte, em Samaria. Semana passada, nós estudamos sobre Daniel, o profeta no cativeiro. Não é? E você sabe que Daniel ele veio de Judá, do Reino do Sul. Mas hoje nós vamos falar um pouco do Reino do Norte. Lembre-se, é o povo de Israel, mas foi dividido e aí virou 10 tribos foram para o Reino do Norte e 2 tribos foram para o Reino do Sul. As tribos, vocês sabem que são as 12 tribos, né? As 12 tribos que são os 12 filhos de Jacó. Muito bem, Davi. Você disse que pesquisou muito bem. Depois você manda lá no grupo, viu, Davi, um áudio falando o que é que você pesquisou, o significado. Então, vamos lá. Oséias, deixa eu botar aqui, procurar aqui, mostrar aqui. Nós vamos falar um pouquinho do capítulo 6. O reino do norte, né? O reino do norte, que eram as 10 tribos, capital Samaria, era um povo, tiveram vários reis, e todos esses reis foram inclinados ao mal. O seu coração era inclinado a fazer o que não agradava a Deus. O seu coração era inclinado a desagradar a Deus. Com o quê? Com a idolatria. Que é um pecado que Deus não suporta, não tolera. Idolatria, rituais pagãos. Então, Deus não tolerava isso. E esses reis do Reino do Norte, eles todos levavam o povo. Toda vez que tinha um rei,
tinha um rei. Ele levava o povo a fazer coisas mal aos olhos do Senhor, coisas que desagradavam ao Senhor. Aí morria o rei, aí vinha outro rei. Esse outro rei continuava ou fazia até bem coisas bem mais piores que desagradavam ao Senhor. E nesse cenário tão difícil, nesse cenário de idolatria, esse cenário em que Deus estava muito chateado, irado com Israel, surge, né? O Senhor levanta o profeta Oséias. Só abrir só um parêntese aqui para dizer para vocês. Lembre-se de uma coisa: sempre quando o cenário é um cenário difícil, um cenário de caos, caótico, Deus sempre vai levantar um profeta, uma profetisa, para anunciar arrependimento. Porque no coração de Deus, Deus não quer que ninguém se perca, Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não quer isso. Ele veio, Deus enviou seu filho, Deus enviou Jesus para morrer na cruz, para salvar toda a humanidade. Então, o desejo de Deus não é que a humanidade se perca, ao contrário, que a humanidade seja salva. Porém, o ser humano ele é livre para escolher. Ele é livre para escolher se ele quer o que é que ele quer fazer, se ele quer seguir o bem, ou se ele quer seguir o mal. Então, Deus levanta Oséias nesse cenário de idolatria, de os corações endurecidos para o Senhor, cultos pagãos, sacrifícios a deuses estranhos, né? E vocês, como a gente falou semana passada, Israel só tem um Deus, né? Israel só tem um Deus, nós só temos um Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós só temos um Deus poderoso, Deus criador dos céus e da terra. E o que acontece? Quando Israel é dividido, Israel passa também a cultuar outros deuses. E isso desagradava totalmente ao Senhor. E aí o Senhor levanta Oséias para Oséias pregar o arrependimento. O Senhor levanta Oséias para que Oséias peça que as pessoas, para pregar o arrependimento, para que as pessoas venham se arrepender. Em Oséias, capítulo 6, e isso é verdade, quer dizer, eles faziam idolatria, isso mesmo, adorava outros deuses, oferecia sacrifício, oferecia culto a vários deuses, e isso é contrário à palavra de Deus, né? Não é isso que o Senhor quer. E no capítulo 6, eu até separei aqui para vocês no versículo 3. Peguem a Bíblia aí para vocês verem. Capítulo 6, versículo 3. Peguem a Bíblia aí, Oséias, capítulo 6, versículo 3. Peguem aí, tá? Para a gente acompanhar. É o tempo que eu vou falando, é o tempo que vocês aí vão pesquisando. Quem não conseguiu encontrar, pede ajuda aí a mamãe, o papai, tá? Oséias, capítulo 6, versículo 3. E o profeta Oséias, ele começou a pregar o arrependimento, para que as pessoas se arrependessem. Por quê, tia? Porque ele se arrependam dos seus pecados, se arrependam, volte o seu coração para Deus, conheçam a Deus, porque aquela geração ainda não conhecia Deus de verdade. É como a gente sempre fala, estar na igreja, ir para a igreja, ir para o ensaio, ir para a EBD todos os dias, isso não quer dizer que conheça a Deus. Conhecer a Deus vai muito mais além do que estar. Vai muito mais do que tá, tá ali sentado no banco ouvindo, tá ali na EBD ouvindo, vai muito mais disso. Conhecer a Deus é caminhar com Deus, é ter intimidade com o Senhor, é buscar o Senhor em oração, em jejum, leitura da palavra, constantemente, todos os dias, uma vida de obediência, uma vida de submissão à palavra de Deus. E quando a gente faz isso, a gente vai conhecendo a Deus. Quem botou? Eu não sei o que é idolatria. Raíssa, né? Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus é idolatria. Tem pessoas que acham que idolatria é só adorar
a outras imagens, né? Outras imagens. Mas idolatria não é só isso. A idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, tá? Às vezes você tem. A gente pode parecer besteira, mas não é besteira. Às vezes você tem um desenho que você ama, você tem uma série que você é super apaixonado, você tem um ator, uma atriz que você ama, até mesmo coisa simples. Tem pessoas que. Ai, eu adoro aquela minha amiga, sabe? E ela é mais importante, ela é mais importante. Se tudo aquilo que tudo aquilo que pega o lugar de Deus, que fica no lugar de Deus, a gente quantas vezes, pense aí vocês, eu não sei se já aconteceu com vocês, deixar de ir para a igreja para ficar em casa assistindo um filme, assistindo uma série. Nesse momento você está trocando Deus, está trocando ir para o culto, cultuar a Deus para ficar assistindo algo, para ficar assistindo algo. Então assim, você está colocando acima de Deus. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus é uma idolatria, tá? Não é só estar ali adorando imagens. A gente pensa que idolatria é só isso, não é não. Tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, a gente precisa ter cuidado. Porque coisas simples pode se tornar um Deus na nossa vida, porque tudo aquilo que toma o lugar de Deus, e isso, Sarinha, é você botar algo acima de Deus, isso mesmo, isso acima de Deus. E eu vou continuar aqui. E foi isso que Oséias estava falando. Se arrepende, vocês precisam se arrepender, vocês precisam conhecer a Deus. Vocês precisam se voltar ao Senhor, vocês precisam conhecer a Deus. E eles não deram ouvido. Por quê? Assim como nós estudamos semana passada, que o povo de Judá foi levado, eles foram levados para o cativeiro que Judá foi na Babilônia. Esse povo também do Reino do Norte também ia ser levado. E o que aconteceu? O profeta Oséias falou para eles: vocês precisam conhecer a Deus. E olha o que está escrito, acho que vocês já deram tempo de vocês achar aqui, né? Capítulo 6, versículo 3. Só a primeira parte. Conheçamos o Senhor, esforce-nos por conhecê-los. Tem, algum, tem algumas traduções que falam conheçamos e prossigamos. Ele estava falando com o povo, nós precisamos conhecer o Senhor, vocês precisam conhecer o Senhor, vocês precisam conhecer os deuses dos seus pais, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez sair água da rocha, o Deus que protegeu o povo durante o dia com a nuvem, durante a noite uma coluna de fogo. Vocês precisam conhecer o Deus que abriu o Jordão, vocês precisam conhecer, por conhecer intimidade com Deus. E eles não deram ouvido. Eles não deram ouvido. O que é que aconteceu? Existia um país, existia um rei, que ele era um rei poderoso, e ele era o rei da Assíria. Assíria, tá? Era o nome dessa nação, Assíria. O que é que aconteceu? Esse rei da Assíria veio e levou todo o povo de Israel, do Reino do Norte, todo em cativeiro. Eles não ouviram, eles não se arrependeram, eles continuaram vivendo uma vida de idolatria, uma vida errada. Eles não deram ouvido à voz do profeta. Eles não deram ouvido à voz. Acha que não isso. Eles não deram ouvido à voz do profeta. O que aconteceu? O Senhor, Deus permitiu, Deus deixou que esse rei viesse e levasse todo esse povo em cativeiro para a Síria. Olha só, vamos lá. Lembre-se, o Reino do Norte a capital é Samaria, tá? Samaria é a capital do Reino do Norte. Quem morava no Reino do Norte, tia, era o povo de Israel, das 10 tribos de Israel, tá? Então, esse povo do Reino do Norte também era de Israel, ok? E eles foram levados em cativeiro pelo rei da Assíria, tá? Nós hoje estamos falando do Reino do Norte, que eles foram levados em cativeiro para a Assíria. Oséias, ele foi um profeta corajoso, ele passou por muitas coisas, ele passou por coisas na sua família, ele passou por algumas situações para ele sentir como é que Deus estava se sentindo em relação ao povo, sabe? Deus permitiu que Oséias passasse por momentos muito tristes, por momentos vergonhosos, né? Situações de vergonha. Se você lê o livro de Oséias,
Você vai entender o porquê eu estou falando isso. Você vai entender que vergonha é essa que Oséias passou. Mas tudo isso que Oséias passou foi para mostrar ao povo de Israel, do Reino do Norte, como Deus estava entristecido com Israel. Mas Israel não deu ouvido, Israel não se importou. O povo não ajudou o povo. Não, Israel não se importou, Israel não deu ouvido. E Oséias, eu falei Oséias capítulo 6, Jamile, versículo 3. Mas se vocês quiserem ler o livro de Oséias todo, não é grande, gente, é só 14 capítulos, vocês podem ler um capítulo por dia, ler rapidinho, tá? E essa é a história, esse é o profeta, né, da lição 5, o profeta Oséias, o profeta que anunciou a redenção, ele anunciou o arrependimento, para que as pessoas viessem se arrepender, porque se eles não se arrependessem, viria assim, né, viria um grande castigo sobre eles. E como eu falei anteriormente, do que é que Deus queria que esse povo fosse para outra nação, viver cativos lá? Não, Deus não queria isso. Deus queria que eles se arrependessem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus nunca vai executar uma sentença sem antes ele demonstrar misericórdia. Então, assim, era Deus demonstrando misericórdia. Deus estava demonstrando misericórdia para esse povo, para que Deus estava dando uma chance. Lembre-se de uma coisa: toda vez que Deus for fazer justiça, antes ele dá o tempo do arrependimento, que a gente fala da misericórdia de Deus. Então, assim, Deus deu tempo de arrependimento. Deus desejava, né, que esse povo que esse povo de Israel, do Reino do Norte, que ele se arrependesse. Porque se ele se arrependesse de verdade, um coração verdadeiro, eles seriam perdoados. Se eles se voltassem para Deus de verdade, verdadeiramente eles seriam perdoados, mas não. Eles decidiram se manter distante de Deus, se manter endurecido, eles não quiseram ficar submisso à vontade de Deus, submisso a você obedecer à vontade de Deus, eles não quiseram, e eles preferiram seguir os caminhos dele. E o que é que eu falei para vocês semana passada, né? Já falei, acho que foi semana passada, que o pecado, ele leva à morte, tá? O caminho do pecado é a morte. E foi isso que aconteceu com esse povo, né? Então, assim, Deus, em sua infinita misericórdia, Deus deu a chance deles se arrependerem, mas eles não quiseram se arrepender. E deixa eu ver como a invasão futura do exército da Assíria. Isso. Fazer, Kézia. Executar é fazer. Como eu falei, Deus nunca vai fazer justiça, né? O que é fazer justiça? Deixar que o povo da Síria levasse ele sem antes não desse uma chance de arrependimento. E aí e eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram e eles foram para viver, né? Eles agora iam para distante do seu país, viver em cativeiro, entre outras nações, outros costumes. Então, é totalmente distante de Deus. E o que levou isso é a desobediência, né? A desobediência deles levaram eles a essa circunstância. Mas um ponto que eu quero falar com vocês, né? Recapitulando. Oséias, profeta, viveu no Reino do Norte, Samaria. Ele foi um profeta muito corajoso, porque ele profetizou, ele falou para o povo, ele pediu para o povo se arrepender, porque se o povo não se arrependesse, iria sofrer, né? Eles iriam ter consequências. E lembre-se sempre disso, as nossas ações sempre têm consequência. Se você vive uma vida
de obediência a Deus, se você vive uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, pode ter certeza que também terá consequências, e será consequências boas, mas também aquelas pessoas que têm uma vida distante de Deus, uma vida no pecado, também terão consequências, uma vida de desobediência também terão consequências, e não serão consequências boas, tá? Então, que nós, com essa lição com essa lição de Oséias, nós venhamos a entender, entender o quanto Deus, né, é misericordioso, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus ama as pessoas, porque se Deus não amasse, Deus não enviaria o seu filho, ele enviou o seu próprio filho para morrer. Qual é o pai, qual é a mãe que pegaria seu filho e deixaria morrer por pessoas maus, por pessoas pecadoras? Porque nós, pessoas maus, pecadoras, Jesus vem, morre por toda a humanidade. Então, assim, o desejo de Deus é que toda a humanidade seja salva. O desejo de Deus é que toda a humanidade reconheça, né? Que toda a humanidade reconheça que Jesus veio, que Jesus morreu na cruz, que aceite Jesus como seu único, suficiente Salvador. Então, assim, porém, muitas pessoas não aceitam, rejeitam, e a gente pode, se a gente quiser comparar um pouquinho o Reino do Norte, o pessoal lá de Samaria, com hoje em dia, eu acho que dá para a gente comparar um pouquinho, tá? Por quê? Porque hoje existem profetas, quando eu estou falando de profetas, eu estou falando de pastores, eu estou falando de homens e mulheres, pessoas que anunciam a palavra de Deus, e hoje a gente ouve tanto falando, se arrependa porque Jesus está voltando. Jesus vai voltar a qualquer hora. E vai ser Jesus vai voltar, se arrependa porque Jesus está voltando. Tem pessoas que não dão, muitas pessoas não dão importância, chama a gente de doido, chama a gente de maluco, que mentira, isso é mentira. Acha que a Bíblia que a Bíblia é um livro de história, não é? A Bíblia tem acontece coisas que já aconteceram, coisas que da nossa vida diariamente que acontecem, coisas que irão acontecer, coisas futuras. E haverá o dia em que Jesus vai voltar, e haverá o dia que Jesus vai voltar, e muitas pessoas agora vão querer estar com ele. Aquelas pessoas que rejeitaram no tempo que o tempo que era para se arrepender não se arrependeu, aí na hora que Jesus vai voltar vai querer. Só que nessa hora Jesus vai falar: não te conheço, se afaste de mim, porque eu não te conheço, eu não sei quem é você. Eu não sei quem é você. Porque quando os meus profetas falaram, pregaram sobre arrependimento, vocês não quiseram, não é? Então, assim, nós hoje estamos vivendo no tempo da misericórdia, que é o tempo em que nós estamos falando. Jesus vai voltar, se arrependa, se arrependa, se arrependa. Se arrependa porque Jesus vai voltar. E falar que Jesus vai voltar, falar de arrependimento precisa de coragem, porque hoje as pessoas não querem falar mais disso. Não querem porque muitas pessoas não querem ouvir. Não querem ouvir não querem ouvir palavra de arrependimento, não querem ouvir palavra, não, que negócio de Jesus vai voltar nada. Muitas pessoas não querem, pessoas querem viver no pecado, ó, normal, querem viver no pecado e acham que está muito bom e não está. E nós, como servos de Deus, temos que ser fortes, tá? Corajosos, né? Meninas e meninos, fortes e corajosos. Falar: Jesus vai voltar, se arrependa porque Jesus vai voltar. Então, lembre-se, tá? Nessa história de Oséias, a gente pode fazer uma comparação, fazer essa comparação, tá? Então, você aí também pode fazer essa comparação, pensar, né? Pensar um pouco mais, se você quiser ler mais um pouquinho a lição, mais a Bíblia, e entender esse tempo que eles estavam vivendo com o tempo de hoje. Será que a gente consegue, né, fazer como eu acabei de falar agora, essa comparação, esse paralelo, que é muito parecido, né? São tempos diferentes, mas são situações muito parecidas. Tá? Essa foi a nossa lição de hoje, nossa lição 5. Sim, o Memorizando, eu costumo. O Memorizando tem escrito assim: portanto,
povo de Israel, volte de novo ao seu Deus, faça o que é bom e certo e confie sempre nele. Está escrito em Oséias, capítulo 12, versículo 6. A gente agora vai para a lição 6. Eu quero aí que vocês escrevam. Escrevam aí, por favor, o memorizando da lição 6. Escrevam memorizando da lição 6. E nós vamos agora começar a lição 6, que é Joel, o profeta que anunciou o Espírito Santo. Dá tempo aí para vocês escreverem. Escrevam aí. Escrevam aí. O memorizando. Olhem na lição de vocês. Atos, capítulo 2, versículo 4. Muito bem, Jamile. Jamile já escreveu. Isso, Josi. Deixa eu botar aqui que aqui eu consigo ver. Tá, vamos lá. Vão escrevendo aí, viu? Vão escrevendo aí. O título da lição é lição 6, tá, gente? Nós estamos já na lição 6. Lembre-se que nós... Muito bem, Davi, Sara. Muito bem. Muito bem. Nós vamos falar agora da lição 6, tá? Nós terminamos de falar do profeta Oséias. Porém, nós iremos falar de outro profeta. Ele também é um profeta. Ele é considerado um dos profetas menores, tá? Ele é considerado um dos profetas menores. Nós estamos falando de Joel. Estamos falando de Joel. Olha só. O livro de Joel, gente, como eu acabei de falar aqui agora, Joel é considerado também um dos profetas menores, tá? Muito bem, Josi. Muito bem. O livro de Joel não é um livro grande, né? Ao contrário, não é um livro grande como o de Oséias, como eu já falei. Oséias é o maior livro dos 12 profetas menores. Mas o livro de Joel só temos 3 capítulos, tá? Não é porque ele tem 3 capítulos que ele é pequeno, que ele é menos importante, ao contrário. É um livro muito importante e é um livro que é muito citado. A gente ouve muito nas pregações falando sobre Joel. Talvez você não lembre do nome Joel, mas lembra do versículo. Tá? Vou falar um pouquinho do livro de Joel. Deixa eu ver o que eu vou ter aqui para vocês. Sim. Joel também foi um profeta. Aqui. Bom, Oséias, nós falamos de Oséias, que Oséias, ele
Nós falamos de Oséias, né? Falamos que Oséias, ele estava no Reino do Norte, tá? No Reino do Norte. Porém, agora nós vamos falar de Joel. E Joel é no Reino do Sul. É no Reino do Sul, que é o reino de Judá. Em Judá. Olha só. No livro de Joel começa falando sobre algo muito triste que aconteceu, né? Algo muito triste que aconteceu em Judá. Vocês sabem, né, que as pessoas que plantam, não, bom, nós dependemos da plantação, não é? A gente fala, tia, mas tipo assim, tudo vem de plantação, né? O arroz, o feijão, tudo vem de plantação. Então, nós dependemos da plantação, que passa por todo um processo, nas empresas, até chegar na nossa casa, ok? Vem para o mercado e a gente vai e até chegar na nossa casa. E tudo isso é graças à plantação. Em Israel não era diferente, eles viviam muito da agricultura, tá? Israel vivia muito da agricultura, então faziam grandes plantações, grandes plantações. Eu não sei se vocês lembram, mas agora eu lembrei, lá em Êxodo, quando foram uma das 10 pragas, eu não me lembro a ordem certinha, e foi mais uma das 10 pragas, o gafanhoto. Vocês lembram que os gafanhotos é considerado uma praga quando se trata de plantação. Os gafanhotos lá nas pragas, lá no Egito, eles vieram e eles destruíram todas as plantações do Egito. Então, se ele destrói todas as plantações, isso atinge o pobre e o rico, porque não vai ter comida, não vai ter mais uma renda de trabalho, então atinge todo mundo, o pobre e o rico. E foi exatamente isso. Muito bem, Davi. Davi disse que lembra. E foi exatamente isso que aconteceu em Judá. Veio uma praga de gafanhotos e destruiu toda as plantações de Judá. Então, assim, não foi que destruiu a plantinha da mamãe, não foi que destruiu a horta da vovó, não foi, gente. Destruiu toda a plantação toda a plantação de Judá. Então, assim, que bom que vocês lembram. A Josi disse que lembra, a Késia também, que bom. Destruiu toda a plantação de Judá. Então, assim, imagine, se destruiu tudo, ia ter comida. Não ia ter comida. Eles não iam ter como se manter. Então, eles ficaram extremamente tristes. Eu fico imaginando, né? Tristes, quem sabe até desesperado, pensando no que é que eles iam fazer. O que é que eles iam fazer? O que é que eles iam fazer com tanta destruição? Estava tudo tão destruído, que não foi um pouquinho, não foi um pouquinho de inseto, foram muitos, milhões de gafanhotos que destrói tudo. E gafanhoto destrói tudo. Eu não sei se vocês já viram quando às vezes no jornal, uma vez passou no jornal, não tem muito tempo não, que tinha uma nuvem de gafanhotos, sobrevoou um local e de plantação e eles acabam com tudo, gente. Eles destroem tudo. O gafanhoto destrói tudo. Uma praga mesmo, eles destroem tudo. E foi isso que aconteceu. Destruiu tudo, destruiu tudo. A situação era tão difícil, porque assim, se não tem plantação, não tem plantação, os animais também não comem. Se os animais não comem, eles morrem. Então, a gente sabe que naquele tempo, tinha a questão das ofertas que as pessoas apresentavam no templo, tá? Então, assim, tudo isso, como é que as pessoas iam ofertar no templo? Como é que como as pessoas iam ofertar no templo? Se não tinha mais nada, se tudo se acabou, imagine a fome, o povo começando a ficar com fome, a fome assolando por Judá. E aí, é nesse tempo que o profeta Joel é levantado por Deus. Lembra-se que eu falei agora há pouco que em todo período de caos, nunca esqueça disso, todo período de caos, de grande dificuldade,
Deus sempre, 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 Deus sempre vai levantar um profeta, uma profetisa, para naquele caos, naquela dificuldade, ele trazer uma palavra dos céus, ele trazer uma palavra de Deus. Possa ser uma palavra de ânimo, de coragem, pode ser uma palavra de repreensão, mas Deus sempre vai levantar, no meio do caos, no meio da dificuldade, quando tiver sabe aquele tempo assim tão difícil, pode ter certeza, Deus sempre vai levantar, em meio ao caos, um profeta, uma profetisa. E foi nesse tempo que Joel, ele foi levantado por Deus para falar do comportamento da liderança de Judá, das pessoas que lideravam Judá. Né? Lembram que a gente está falando de Judá, Judá é o reino do sul. E o que é que ele fez? Joel, ele chamou todo o povo, ele chamou o rei, ele chamou os sacerdotes para buscarem a Deus com jejum e oração. Aí sabe o que eu lembrei? Lembrei do que o pastor fez. Repreensão, quer é isso. Porque existem momentos difíceis que as pessoas estão passando, mas está passando porque devido às consequências de algumas ações. Então, Deus levanta alguém para alertar, para repreender o quê? Para falar, você errou, você precisa se arrepender. Lembra de Joel? Vocês erraram, vocês precisam se arrepender, porque senão vai acontecer tal coisa. Repreensão. E ele convocou, né? Vamos falar agora de Joel. Ele convocou reis e sacerdotes para fazer jejum e oração. E eu lembrei dessa campanha agora, do mês de maio, que o pastor está fazendo, nos domingos, que ele convocou toda a igreja, né? A igreja convocou as crianças, convocou os jovens, velhos, adultos, todos, né? Convocou todos para todo domingo pela manhã, na consagração, nós irmos jejuando para jejum, adoração ao Senhor na consagração. Foi esse propósito que o pastor fez com a gente, o propósito que o pastor nos chamou, né, para participar agora do mês de maio. E a mesma coisa que Joel fez aqui. Joel chamou todos, reis, sacerdotes e todo o povo de Israel para buscar a Deus, para que o Senhor trouxesse uma resposta, porque eles estavam passando por um momento muito difícil. Eu estava imaginando, imagine as coisas caóticas, né? Sabe como estava assim, terrível, gente. Como deveria estar? Deveria estar terrível. Todas as plantações acabadas, as pessoas deviam estar sem esperança, as pessoas deviam estar com medo, porque não ter comida, se não tem comida para os animais, não tem comida para as pessoas, o que começa a acontecer? Começa a ter morte, começa a ter as crianças ficam desnutridas, desidratadas, morrem. Então, assim, as pessoas estavam, com certeza, muito desesperadas, sem esperança, e isso que Joel faz, ele convoca as pessoas, convoca grande, pequeno, poderoso, não tem isso agora. Todo mundo é todo mundo, rei, o povo, os sacerdotes do templo, todo mundo para se humilhar diante de Deus, né? Se humilhar diante de Deus, se humilhar diante do Senhor com oração, com jejum, está ali pedindo ao Senhor, pedindo providência, pedindo ao Senhor para que o Senhor enviasse uma resposta dos céus. E eu vou ler aqui para vocês. Joel anuncia o risco de um grande exército vindo do norte invadir Judá. Olha só, eles passando com esse momento tão difícil. Aí fala aqui, ó, Joel fez um apelo de arrependimento ao povo, porque ele acreditava que aquilo que estava acontecendo de ruim era pelo pecado do povo. Ó, lembra? Alguém perguntou aqui e eu respondi. Lembra que eu falei que tem alguns, não é todos, alguns momentos difíceis que acontecem porque foi causado por alguma ação nossa, tá? Algum momento difícil, não todos, alguns.
E o que é que Joel faz? Joel convoca esse povo, para esse povo fazer jejum e oração, e ele chama esse povo para se arrepender, porque ele acreditava que tudo aquilo que eles estavam passando era devido à desobediência daquele povo. Então, assim, vamos nos arrepender, nós precisamos buscar arrependimento. Se eu não me engano, acho que é a primeira Crônicas que fala, 7:14, que se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo me buscar, se arrepender de coração, se me clamar, eu vou ouvir e eu vou sarar a terra. Eu vou vir com resposta para vocês. E era exatamente isso que Joel queria do povo. Vamos nos arrepender, vamos nos voltar para o Senhor. E aí o que é que ele falou? O Senhor envia uma. Ele acreditava que isso, que que esse pecado do povo, que viria um povo também que ia castigar eles também. Ele acreditava também nisso, mas o Senhor respondeu a ele. Vou ler aqui para vocês. Deixa eu ver. Joel, capítulo 3. Não. Joel, capítulo 2, versículo 28. Do 28 ao 20 ao 32. Eu vou ler aqui para vocês. Depois que eles se arrependem, depois que eles se colocam diante do Senhor, né, em clamor, em oração e súplica, o Senhor responde. E, na verdade, a resposta de Deus começa aqui, ó, gente, no capítulo 2, no versículo 18. E é bem grande, mas eu só vou falar do versículo 28 em diante, que é o que a lição traz para a gente aqui. Ó. Deus falou assim, ó, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os filhos e as filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. E aí, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Quando eu pedi para vocês abrirem em Atos capítulo 2, versículo 4, eu pedi para vocês, né, abrirem, vocês escreverem aí. Vocês leram o versículo, vocês só escreveram ou vocês conseguiram ler o versículo? Atos capítulo 2, versículo 4. Me digam aí, vocês leram? O que é que esse versículo está dizendo? Alguém pode me dizer aí? O que é que esse versículo está dizendo? O versículo, o que vocês botaram aí, o que vocês digitaram. Atos 2, 4. Olha só. Enquanto vocês vão aí, dando a leitura. No versículo que vocês colocaram aí, memorizando, Atos, capítulo 2, versículo 4. Vocês não escreveram no memorizando? Deixa eu ver quem botou. Késia botou. Josi botou. Atos, capítulo 2, versículo 4. Atos. Porque a lição traz Atos capítulo 2 e versículo 4? E porque a lição traz
esse versículo que é lá do Novo Testamento para falar da história de Joel. Joel, todo o povo é convocado em jejum, em oração, para se arrepender, se vestir de pano de saco. Isso naquela época demonstrava arrependimento. Eles estavam ali suplicando ao Senhor para que eles viessem. Joel chama, não, se arrependam, porque isso pode ter sido pelos nossos pecados, vamos nos arrepender. E o Senhor responde a Joel, e o Senhor fala para Joel que haveria um tempo. Ele fala para Joel que haveria um tempo em que ele derramaria do Espírito dele sobre todos, sobre homens e mulheres, né? Ele fala filhos e filhas, servos e servas. Muito bem. Davi diz que leu. Isso. Isso, Kézia, muito bem, muito bem. E ele falou isso. Isso aí foi uma promessa, gente, uma promessa. E é uma promessa que ela foi cumprida a primeira vez aonde? Lá em Atos 2, versículo 4. Quando os discípulos e mais algumas pessoas, Jesus já tinha ressuscitado. Quando Jesus já tinha ressuscitado, antes de Jesus ir para os céus, Jesus fala para eles, né? Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que vocês recebam poder. E os discípulos vão para Jerusalém, ficam em Jerusalém, ficam dentro de uma casa em Jerusalém. E eles ficam ali em constante oração. E depois de alguns dias, o Espírito Santo vem sobre ele. Deixa eu ler aqui para vocês colocaram. Mas eu vou ler aqui. Ó. Todos ficaram. Deixa eu ler aqui o versículo todo para vocês verem aqui. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Olha só, lá em Joel, no Antigo Testamento, o Senhor fez uma promessa. O Senhor falou, o Senhor respondeu as orações que as pessoas fizeram, né? Que as pessoas fizeram, o Senhor respondeu às orações que as pessoas fizeram, mas também o Senhor falou, também o Senhor falou sobre essa promessa. O Senhor disse que haveria um tempo. E a primeira vez que essa promessa foi realizada, foi cumprida, foi em Atos 2:4. E depois disso, não foi uma promessa que foi cumprida e acabou ali, não. Essa promessa continuou com os irmãos da primeira igreja e foi até os dias de hoje. Até os dias de hoje. E eu quero deixar aqui para vocês que o Senhor fez essa promessa e ele fez para o povo que estava lá atrás, né? O povo que recebeu o batismo com o Espírito Santo em Atos, e depois disso os discípulos eles pregavam a palavra de Deus, as pessoas iam recebendo o batismo com o Espírito Santo, mas essa promessa também, ela repousa sobre nós hoje, tá? Ela repousa sobre nós hoje. Então, assim, o Senhor, esse versículo, gente, é muito poderoso. Ele é muito forte, ele é muito poderoso, porque eu vou dizer como experiência própria minha, né? Ser batizado com o Espírito Santo é algo muito bom, é maravilhoso. É algo que, assim, por mais que eu queira explicar a vocês, eu não consigo, porque é algo, tipo, sobrenatural, sabe? Sobrenatural. Então, eu digo para vocês, é essa promessa que o Senhor falou lá com Joel, lá atrás, essa promessa de lá, quando ele fez essa promessa lá, ele estava dizendo, haverá um tempo, haverá um dia em que as crianças serão batizadas com o Espírito Santo, sabe? Que as crianças falarão em línguas que era mais ou menos o Senhor dizendo assim, ó, haverá que
isso só depende de nós, né? Querermos, buscarmos. Senhor, eu quero ser batizado, sabe? Os discípulos, antes deles serem batizados com o Espírito Santo, antes deles receberem esse revestimento de poder, eles ficaram em oração, eles ficaram ali unidos em oração. E eu digo para vocês, busquem de Deus esse revestimento de poder, sabe? Busque esse revestimento de poder, busque esse batismo com o Espírito Santo. Comece a orar, não espere, eu vou ser batizado amanhã, amanhã é você. Gente, vocês podem ser batizados em casa, vocês podem ser batizados lavando a louça, vocês podem ser batizados varrendo a casa, vocês podem ser batizados orando no seu quarto. Busquem o batismo com o Espírito Santo. Comecem a buscar, comecem a orar. Senhor, eu quero ser batizado. Senhor, me revista de poder. Senhor, é a promessa que o Senhor fez lá no livro de Joel. Aquela promessa que o Senhor fez lá no livro de Joel. Sabe, Senhor, vem cumprir na minha vida, vem cumprir na minha vida. Peçam isso ao Senhor, peçam isso ao Senhor, sabe? Peçam, e essa promessa, imagina como aquelas pessoas lá do tempo de Joel, naquele tempo tão difícil, naquele tempo de grandes dificuldades, quando eles ouviram aquela promessa, imagina como eles não ficaram ansiosos, sabe? Ai, quando será que vai se cumprir? Quando será? Quando será? Quando será que vai se cumprir? Então, assim, é uma promessa que o Senhor fez, que o Senhor cumpriu em Atos, vem se cumprindo, vem se cumprindo. E eu digo para vocês, peçam a Deus, peçam ao Senhor, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, Senhor, me reveste de poder, Pai, me reveste de poder, porque é poder, gente, é poder de Deus é algo inexplicável, sabe? O poder de Deus é algo maravilhoso, pra gente falar, sabe? Pregar, falar de Jesus, precisamos estar cheio da palavra, precisamos ter uma vida de oração, não é só ser batizado, não. Precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, mas também nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. Precisamos viver uma vida, precisamos viver uma vida em frutificar no Espírito, né? Mansidão, bondade, amor, paciência, mas também nós devemos ser cheios do Espírito Santo, ser revestidos de poder. O Espírito e não fique com vergonha quando eu não quero não, sai, tia, Deus é mais. Porque eu era assim quando eu era pequena, tá? Deus me livre, Deus é mais. Eu não quero não, misericórdia, aquele povo ali rodando, não quero não. Gente, eu vou te falar uma coisa. Ser cheio façam, perguntem, não sei se a mãe de vocês ou se o pai de vocês mas pergunte, mãe, como é? Pergunte ao seu pai, como é? Como é ser cheio, como é, sabe, falar em línguas, falar em outras línguas, gente, é uma língua do céu, sabe, não é inglês, não é russo, não é dinamarquês, não é espanhol, não é alemão, não é italiano, você está falando uma língua do céu, minha gente, língua do céu, você tem noção do que é isso? A gente está falando língua do céu, minha gente, língua do céu. Então, digo para vocês, sabe, busque o batismo com o Espírito Santo, essa promessa que foi feita lá em Joel, lá no livro de Joel, foi uma promessa que o Senhor fez lá em Joel. Ele falou com Joel, é uma promessa que vem se cumprindo até hoje. Então, assim, peça ao Senhor, sabe? Senhor, me batiza com o Espírito Santo, me reveste de poder. E olha o título, né? Joel, o profeta que anunciou o Espírito Santo, foi verdade, né? O profeta que anunciou o Espírito Santo, ele falou, Jesus, o Senhor Deus, falou para ele. E ele escreveu isso, ele escreveu. Então, assim, eu imagino como eles devem ter ficado, né? Ai, mas quando será? Será que vai ser a gente? Eles devem ter ficado lá pensativos, ansiosos, e graças a Deus essa promessa vem se cumprindo nas nossas vidas. Então, que vocês venham realmente de verdade pedir ao Senhor, Senhor, me reveste, Senhor, Senhor, eu quero, sabe, Senhor, eu quero falar uma língua do Jesus, eu quero falar em outras línguas, Jesus, eu também quero falar inglês, quero falar em espanhol, mas eu quero falar, Senhor, antes de qualquer coisa, eu quero falar a língua do céu, Senhor, começa a falar, Senhor, eu quero falar a língua do céu. Eu peço ao Senhor, Jesus, eu quero o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Quando vocês forem batizados com o Espírito Santo, vocês vão me contar depois a experiência, viu? Depois vocês vão me falar, tia, vou perguntar a vocês como foi que vocês se sentiram. É algo assim sobrenatural, é algo maravilhoso. É algo assim que você fala, meu Deus do céu, que poderoso.
E essa foi a nossa lição, né, de hoje. Nós demos a lição 5 e a lição 6. A lição 5 nós falamos do profeta Oséias, que ele foi o profeta da redenção, né? Ele anunciando a redenção para o povo do Reino do Norte. E Joel foi o profeta que anunciou o Espírito Santo, e ele estava no Reino do Sul. Ele estava no Reino do Sul, em Judá, e foi ele que convocou o povo para orar, ele convocou o povo para fazer jejum, diante daquela situação tão caótica, tão difícil que eles estavam, e o Senhor respondeu ele, e ainda por cima o Senhor ainda fez uma promessa. Além de responder eles, o Senhor ainda fez uma promessa, que foi sobre o Espírito Santo, e ele anunciou o Espírito Santo, né? Ele escreveu sobre o Espírito Santo, como é maravilhoso isso. Foi a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham realmente entendido, aprendido, tá? Desculpem aí a tia, porque é a primeira vez que a tia faz isso aqui, a tia não sabe. Desculpem aí a minha câmera, porque o celular não deu, eu tive que fazer aqui pelo computador. Mas eu espero realmente que vocês tenham aprendido, tá? Eu vou... A língua hebraica. É bom falar hebraico também, minha filha. Mas hebraico é uma língua, tá? A língua lá do povo de Israel. Mas a língua do céu não é hebraica, não. Eu vou mandar uma atividade lá no grupo, tá? Para vocês. Um formulário que vocês vão responder. Tem umas que é de você múltipla escolha e tem outras que é para você escreverem, mas é coisa pouca, tá? Aí vocês podem responder mesmo pelo celular. E aí, no formulário, você vai fazendo embaixo, tem escrito assim, ó, enviar formulário. Aí vocês envia, tá? Se caso vocês errou alguma questão, aí embaixo tem escrito assim, ó, apagar formulário. Aí apaga e vocês fazem de novo. Mas é rapidinho, eu vou enviar para vocês responderem, viu? Deixa rapidinho. Escrevam aqui o nome de vocês. Não, peraí, deixa eu ver aqui quem que está presente. Porque eu vou para botar no plano de frequência. Todo mundo fez atividade na lição, né? Mandem lá a foto no grupo agora. Agora não, quando terminar aqui a aula, vocês mandam a foto da atividade, viu? Da lição 5 e da lição 6. Deixa eu ver aqui. Raíssa, Sara, Josi, Késia, Carlos e Davi. 6. Jamile estava também, né? Tá bom? Tá bom. Aqui. Pronto, eu sei quem estava aqui. A gente vai orar para a gente encerrar rapidinho, tá? A próxima lição é a lição 7. Deixa eu botar aqui a próxima lição. É a lição 7. Jonas, o profeta que fugiu, tá? Isso, Josi. Tudo bem. Próxima lição é Jonas, o profeta que fugiu. Estudem a próxima lição. Eu não sei se vai ser online ou vai ser presencial. Espero que seja presencial, né? Que a gente consiga fazer. Mas vamos orar para a gente encerrar, ok? Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esta aula, por este momento, Senhor, em que aprendemos mais um pouquinho de Ti, Senhor. Senhor, nós aprendemos hoje sobre Oséias, meu Pai, o quanto Oséias foi corajoso. Quanto Oséias foi corajoso para falar sobre o arrependimento, para pregar sobre o arrependimento, para mostrar ao povo que eles precisavam se arrepender, para que eles precisavam se voltar para Ti. Senhor, nos dá coragem, Senhor, nos fazem meninas e meninos corajosos, meu Pai, para pregar a Tua palavra, corajosos, Senhor, para pregar o arrependimento, Senhor, porque nós sabemos que esse tempo que nós estamos vivendo agora, assim como no tempo de Oséias, era um tempo da misericórdia, um tempo de pregar o arrependimento, né? De pedir de falar que o fim está próximo e que, Senhor, haverá um tempo em que aqueles que não se arrependeram, eles não terão mais chance, meu Pai. Então, Senhor, nos capacita, Senhor, nos fortalece, nos faz corajosos, Senhor, em meio a alguma circunstância em que ficarmos com medo, Senhor, que nós venhamos lembrar que o Senhor está conosco, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós também aprendemos sobre o livro de Joel, Senhor, hoje,
E Joel, o Senhor, foi o profeta que anunciou o Espírito Santo, o profeta que recebeu, foi aquele profeta que o Senhor falou com ele. O Senhor fez uma promessa e ele registrou, ele escreveu essa promessa. E essa promessa se cumpriu algum tempo depois e ela vem se cumprindo até hoje, Senhor. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, pela vida de cada um que está aqui participando da nossa aula. Aqueles, meu Pai, que não são batizados com o Espírito Santo, aqueles ainda que não receberam o revestimento de poder. Senhor, que eles venham ser agraciados, meu Pai, agraciado com essa dádiva, Senhor, com esse maravilhoso poder, Senhor, que é ser batizado, ser envolvido pelo Espírito Santo, batizado, Senhor, com fogo, meu Pai. Não é fogo que queima, não, Senhor, não é fogo que queima carne, não. Fogo que queima a impureza, o pecado, fogo dos céus, fogo santo. Senhor, meu Deus, meu Pai, que nós vamos ser, meu Pai, cheio do Espírito Santo. Nós vamos transbordar na vida de outras crianças, adolescentes, de outras pessoas. Nós vemos, meu Pai, estar revestidos para avançar, revestidos para lutarmos, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos terminar aqui. E coloquem, eu vou mandar lá no grupo, viu? Já vou mandar a primeira atividade já, que é sobre Oséias, ok? Tchau. Beijo, ao Pai do Senhor. E amanhã todo mundo na consagração, viu? Tchau.